Também caiu água, né? Ok. Bem, obrigado a todo mundo por vir. Temos um. Bem. A gente continua o estudo do mito de Aristófanes nessa semana, e essa semana nós vamos nos concentrar mais na questão dos deuses. Hoje vamos falar da distinção entre mortais e deuses, e daí amanhã vamos falar sobre o culto aos deuses, e daí na terceira aula sobre a inveja dos deuses. E hoje, no conexão com o mito, é que o mito parece se preocupar muito com os deuses, em particular com Eros, né? E é um elogio de Eros como o deus que dá as maiores dádivas aos mortais. Então, por isso é importante. E precisará entender bem a distinção entre mortais e deuses, e também isso daí é o que torna compreensível mais tarde o tema da inveja dos deuses, que por alguma razão os deuses no mito acham que eles estão sob ameaça pelos mortais, eles dependem dos sacrifícios dos mortais, o que está acontecendo aí. Mas na última aula a gente não chegou a falar da loucura, e a gente vai falar hoje, mas não vamos começar com ela. Vamos começar com a Teogonia, de Hesíodo, e que, como eu expliquei da última vez, é um poema sobre as gerações dos deuses, em particular sobre como Zeus se torna rei dos deuses, né, e distribui as chamadas honras aos demais deuses. Mas nós vamos nos concentrar ainda no início, no poema, do poema, que há algumas coisas importantes aqui sobre quem são e o que são os deuses. Um, Você dá contexto? Não, tudo Bem, ah, pode tomar um tempo. Bem, enquanto a gente espera, tem alguma pergunta sobrando da última semana? Alguma coisa que ficou pairando no ar? Não, Guilherme. Hum, Bom. é do começo? Sim, se você pode ler pelas musas Heliconíades, até sempre vivos. Pelas musas heliconíades, comecemos a cantar. Elas têm grande e divino o monte Helicon, em volta da fonte violácea com pés suaves, dançam, e do altar do bem forte filho de Cana. Banharam a tenra pele no permesso, ou na fonte do cavalo, ou no almio divino, e, rompendo com os pés, fizeram coros belos ardentes no ápice do Helicon. Daí, precipitando-se ocultas por muita névoa, vão em renques noturnos lançando belíssima voz, e meando Zeus porta-égide, a soberana Hera, de Argos calçada de áureas sandálias, Atena de olhos glaucos, virgem de Zeus porta-égide, o luminoso Apolo, Ártemis verte flechas, Posidon que sustém e treme a terra, Temis veneranda, Afrodite de olhos ágeis, Hebe de áurea coroa, a bela Dione, Aurora, o grande sol, a lua brilhante, Leto, Jápeto, Crono de curvo pensar, Terra, o grande oceano, a noite negra e o sagrado ser dos outros imortais sempre vivos. Obrigado. Então, com isso, ele começa seu poema falando de onde vem, né, a sua informação sobre os deuses, justamente pelas musas. E
Então começa com essa descrição das musas e é toda uma descrição de como da passagem para coisas ocultas, coisas não bem conhecidas para coisas bem conhecidas, né? Então elas vêm do Monte Helicon, presumivelmente um monte em forma de espiral, né? E que está é noite, elas estão sob névoa e contra tudo isso elas cantam, a voz delas é audível e elas dão a conhecer de modo claro toda essa série de deuses e ainda outros. Algumas questões aqui sobre e também ele começa a cantar falando delas e elas e o canto que ele faz isso fica mais claro no resto do poema. O próprio canto de Exíodo é o canto das musas, então ele apenas transmite o canto delas. Um, o, o Já, ele tem uma coisa interessante de traduzir nomes próprios. Então, aqui, por exemplo, você vê terra, né, que no grego é Gaia, ou sol, que no grego é Hélio, lua como Selene. Claro, isso se torna mais claro, mais marcante quando depois ele lista as musas. E na tradução de Já você nunca vai ouvir os nomes Clio ou Calíope, né, que ele as traduz como glória, alegria, festa, dançarina, alegre coro, amorosa, inária, celeste, bela voz. E isso é uma coisa que a gente fica trocando aqui enquanto a gente fala de Eros. De vez em quando eu falo Eros, de vez em quando eu falo amor, de vez em quando eu falo de paixão erótica. E é uma questão que sempre temos quando nós traduzimos nomes divinos, de como traduzi-los. Se a gente pega apenas, por exemplo, um nome tipo Jápeto, Crono, Zeus, são nomes próprios e vão e nos indicar aquele personagem único. Porém, eles não são muito informativos para nós. Enquanto no grego já são informativos, alguns nomes mais que outros, né? Então, por exemplo, Gaia, terra, né? Por isso, nesses nomes faz sentido você traduzir. Mas mesmo Crono, o Platão, né? Então, se você pega o prático de Platão, você vai encontrar várias etimologias construídas para nomes divinos. E não devemos tomar essas etimologias como etimologias científicas, por assim dizer. Não são investigações sobre realmente como surgiram esses nomes, mas eles descompactam, eles desenvolvem esses nomes e mostram as associações semânticas que podem ser encontradas do jeito que são construídos. Então, Cronos é etimologizado como Koros Nus, né? O nus satisfeito, também o nus puro. E isso daí se associa a seu atributo de culpa, pensar. E então, de vez em quando faz sentido você traduzir esses termos por termos em português, por exemplo, Gaia por terra, mas de vez em quando não há nenhuma palavra única que realmente vai conseguir exprimir tudo, e daí você faz outra coisa. E daí você mantém o nome próprio, ou você também você mantém o nome próprio, adiciona um epíteto, né? Isso é um jeito de transmitir uma parte do conteúdo. E, né, por exemplo, e cada tradutor faz o que ele determina. Então, musa aqui foi preservado, embora a nossa noção de musa seja muito muito longe do que as nove musas. Vamos ver, as nove musas têm a ver com o canto e situações de canto, né? Efeitos e aspectos do canto. Glória, alegria, festa, dançarina, alegra cor. Mas nós pensamos, musa é, né, uma mulher que, de alguma maneira, inspira um artista, um poeta, uma coisa assim. Tem a função de inspirar, tá lá, mas
As musas, elas são mais organicamente, mais imediatamente ligadas à linguagem e ao canto. Elas são, de alguma maneira, o próprio caráter divino da linguagem. E já no seu, um, nos- na monografia interpretativa que acompanha a sua tradução, ele mostra isso muito bem. Um, para a questão, mas afinal de contas, o que são os deuses? Quais e como eles se relacionam com os mortais? O cerne está na última frase aqui, né? E o sagrado ser dos outros imortais sempre vivos. Ser aqui é a tradução que o Já deu para genos. E a gente já viu essa palavra antes, quando no mito de Aristófanes, ele diz que há três gene dos seres humanos originais, masculino, feminino e andrógeno. E eu expliquei que tem tradução, que é praticamente só um calque, é o nosso gênero de português. Isso é uma palavra um tanto vazia, né? Quer dizer, bem, um grupo com algumas propriedades em comum. Mas genos também, em grego, é originalmente linhagem. E na teogonia retém plenamente o sentido de linhagem. Ele vai contar a linhagem dos vários deuses, né? E depois da introdução das musas, temos a história dos deuses primordiais, a história do céu e de Crono, então tem todos os filhos deles, os filhos da noite, a linhagem do mar, tem várias linhagens divinas aqui. Um, e isso é já uma parte, um fato importante sobre os deuses. Os deuses nascem. Os deuses têm começo, eles têm uma origem em outros deuses. Fora o primeiro, mesmo o primeiro Deus dessa história é dito ser nascido, né? Então, quando um, Hesíodo canta o Caos, ele diz, como o primeiro dos deuses, ele diz, sim, bem, primeiro nasceu o Caos, né? Depois também terra de Anseio. Então, mesmo o primeiro é dito nascer, embora dele não se diz de onde nasce. Porém, ao mesmo tempo, se diz que eles são sempre vivos, né? Isso também é central. Os deuses eles não morrem na mitologia grega. O pior que acontece com eles é que eles podem ser punidos por quebrarem um juramento e eles ficam 9 anos sem acesso ao Olimpo e à Ambrosia, né, que é bem como aqui na Teogonia. Também tem casos de punições por muito tempo, como, por exemplo, a punição de Prometeu, né, que, por desafiar Zeus, é preso e preso com grilhões e condenado a ter seu fígado comido repetidamente por uma águia. E que cresce de novo e é comido de novo. Porém, só uma parte. Esse não é o final da história de Prometeu. Prometeu é reconciliado com Zeus na mitologia. Hércules chega, o liberta e Prometeu conta para Zeus o segredo de que filho seria uma ameaça para ele. E isso é uma parte do mito que é um pouco perdido na nossa consciência moderna, que vemos Prometeu, grande rebelde, grande filântropo, que amou os homens mais que os deuses, enfrentou Zeus por nossa conta, e daí tem toda essa aproximação de Lúcifer e Prometeu como agentes, tipo, rebeldes contra Deus. Você vê isso em Shelley especialmente, mas isso é tudo. Isso tem a ver principalmente com o fato que a única peça que temos todo o ciclo sobre Prometeu, de Ésquilo, Prometeu acorrentado, nós teria também Prometeu liberto. Mas por um acidente do destino, nós só temos Prometeu acorrentado, então temos essa visão meio unilateral da coisa. Mas, enfim, os imortais sempre vivos. Então, eles, de certa maneira, não morrem. E ao contrário de nós morremos. Mas o grego diz mais do que eles não morrem. O grego aqui, para quem tem, é ain eonton. Eles sempre são, né?
o que vira depois o jeito que Platão vai falar de suas formas. Ele diz que aquilo que a gente conhece pelo pensamento, a gente diz que ele é. A gente não pode dizer que ele não é, aquilo que sempre é, né? Não é algo que não foi, nem será, não tem passado nem futuro, só tem presença, algo plenamente presente. E é disso que e é assim que os deuses são tratados aqui na Teogonia, e essa expressão que eles sempre são é comum em Hesíodo e também em Homero, parece. Nós os interpretamos como esse sempre ser, como sempre vivos, e isso também está certo. Porém, eles. um, é importante que esse sempre ser já aparece aqui no vocabulário épico para dizer que a ideia filosófica de ser puro, na verdade, é uma interpretação desse atributo divino, né, que eles sempre são. Também a palavra depois para eternidade, aion, originalmente no vocabulário homérico quer dizer apenas vida, né? Não quer dizer eternidade. Um, e depois Empédocles aplica esse aion para a vida do cosmos, e o Platão pega o aion para dizer que é a vida do modelo do cosmos, o animal divino, que a gente vai falar dele em outra aula, em que a gente vai falar dessa figura do andrógeno. Mas, mas enfim, os deuses, então, eles são pensados como eles vivem uma vida boa, estão na melhor condição. O Platão, naquele texto da República, livro 2 que a gente leu sobre as normas para a teologia, as normas para falar bem dos deuses, ele toma como aceito do seu parceiro, o Sócrates toma como aceito do seu parceiro de discurso, Glaucon, que os deuses são os melhores, né? Isso é lugar comum. Isso tem a ver também com a ideia que essa condição perfeita deles, são sempre vivos, são melhores, eles estão felizes, né? Também aparece uh, em Homero e Hesíodo, a ideia é que deuses, de modo geral, sabem todas as coisas, e especialmente Zeus, né? Zeus, frequentemente, é dito já saber quando as pessoas lhe enganam, ou já saber o que os outros deuses querem, e tudo que acontece, acontece por causa de seu plano, né? Esse plano de Zeus é mencionado logo no começo da Ilíada, né, que tudo acontecia de acordo com o plano de Zeus, e era uma questão de interpretação antigamente. Qual exatamente era o plano de Zeus? Por que ele quis a guerra de Troia? Não é exatamente claro no texto. Tinha até quem dissesse que era para resolver um problema de sobrepopulação da espécie humana. Então, ele organizou a guerra para que tivesse menos seres humanos. Um, mas, enfim, há então essa divisão entre vamos dizer, os deuses que estão sempre presentes, eles gozam de uma vida em que as coisas estão sempre presentes. E nós, que nascemos e morremos. Morrendo, a gente sai de cena, né? A gente não está sempre presente, a gente sai disso. Também, essa ideia da sempre presença dos deuses se alia ao fato daquilo com o qual eles são, de alguma maneira, identificados, né? Então, por exemplo, a terra, a noite, o amor, no caso de Eros, né? Ou a guerra, no caso de Ares, essas coisas. Eles são, de alguma maneira, idênticos ou responsáveis por diferentes aspectos que sempre estão presentes na nossa experiência, né? Que constituem, vamos dizer, a armação da experiência e das coisas que aparecem e desaparecem. O, um, bem, eu teria mais, bem, tem muito mais a dizer assim, mas, enfim, em primeiro lugar, de Hesíodo, o que a gente quer é essa ideia de que os deuses sempre são e, de alguma maneira, eles também nascem. Tem um certo paradoxo aí, porque
e antes deles nascerem eles não eram, né? Um jeito de interpretar isso é, bem, eles continuam, eles sempre serão depois de nascerem. Porém, há certos loops temporais que aparecem aqui em Exíodo. Por exemplo, Crono, né, ele come os seus filhos, né, para impedir, porque ele sabe que, por determinação de Zeus, um deles o sucederá. E, claro, Zeus é um dos filhos que ele come, então ele falha em comer, na verdade. E daí é uma questão de como que isso é possível, se Zeus ainda não há, e como que Cronos está respondendo a uma determinação dele. Ou, por exemplo, outro exemplo de loop temporal que temos em mitologia grega, na teogonia específico, Zeus ele vence Crono e seus titãs, os deuses que se aliaram com Crono, e daí, por causa disso, a Estige, né, uma das filhas de Oceano, também é o rio pelas cujas águas os deuses juram, né? Ela lhe entrega suas filhas, né? As filhas se juntam a ele, entre as quais estão Vitória, né? Então, a própria Vitória de Zeus, que ele já tinha, lhe dá a Vitória, que lhe dá a Vitória. Então, tem um núcleo aí. E isso já sugere que, em algum sentido, os deuses sempre estão aí, né? Mesmo antes de nascerem, mesmo antes de entrarem em cena de alguma maneira. Como sintetizar isso? Como resolver essa tensão? É algo que veremos no Fedro. Mas, primeiro, eu quero falar de oceano. Tem uma pergunta? Ah, sim. Pedro. Sim. Não, não, eu quis dizer o Pedro. O... Vamos falar do oceano, né? Então, oceano a gente usa como palavra, né, para corpos de água. Porém, e há uma visão, uma representação do oceano como um rio, corre que se alimenta nos limites do mundo, né? Tem uma ideia de uma terra plana, né? E nos limites do mundo você tem o oceano como um rio que fica se alimentando. Um, porém, o Eudório de Souza, ele está apresentado lá. Ele teve um estudo importante chamado Horizonte de Complementaridade, que está no Drive, e sobre justamente o que os gregos antigos queriam dizer quando eles falavam de oceano, do que eles estavam falando. E ele observa coisas curiosas, né? Por exemplo, em Homero, aqui se diz que Caos é o primeiro dos deuses a nascer. Em Homero se diz que o oceano é a gênese dos deuses, né? E a gênese de todas as coisas. E ele argumenta que a ideia básica de oceano não é tanto esse rio, que esse rio é um desenvolvimento posterior, que a ideia primária é a ideia do horizonte, né? É o lugar onde céu e terra se encontram, ou, né, a origem comum do qual os dois partem. E isso seria, de alguma maneira, também aquilo que sempre demarca o nosso, onde a gente vive, né? Nós vivemos aqui na Terra, os lugares onde a gente pode alcançar, mas o oceano, ele está sempre para além de onde a gente consegue ir. A gente consegue ver o horizonte, mas a gente nunca consegue chegar lá. Apenas em histórias míticas, em lendas, que se fala das coisas que acontecem lá. Lá é o Jardim das Hespérides, né, onde o Hércules vai pegar os pomos de ouro. Lá é onde Odisseu desce para o submundo, né? Então, esse horizonte, o oceano, é visto como um ponto de encontro entre o mundo humano e o mundo divino, né? Também, então, como eu disse, é um lugar dos mortos. Depois, aqui na linhagem do oceano,
você vê que aparecem uma série de monstros que habitam aquela região, que aparecem especialmente nos feitos de Héracles, que ele os derrota. Um, então, essa ideia do oceano e do horizonte, né, dá uma certa prefiguração para você poder dizer o mundo inteiro, né? O, como tem essa ideia de um limite dentro das quais todas as coisas se dão, né, tem essa uma expressão mítica para a ideia do mundo inteiro. Agora, tem um homem que diz que ele chegou nesse limite. E esse homem é Parmênides. E a gente lê sobre ele chegar nos limites do mundo no primeiro texto da natureza, né? Que vocês devem ter também no Drive. Iago, você quer ler o primeiro fragmento? Hum, Os corcéis que me transportam? Uhum. Os corcéis que me transportam, tanto quanto o ânimo me impele, conduzem-me depois de terem dirigido pelo caminho famoso da divindade, que leva o homem sabedor por toda a cidade. Por aí me levaram os habilíssimos corcéis, puxando o carro, enquanto as jovens moceavam o caminho. O eixo silvava nos pulcros como uma seringa, incandescendo ao ser movido pelas duas rodas que vertiginosamente o impeliam de um e de outro lado, quando se apressaram as jovens filhas do sol a levar-me, abandonando a região da noite para a luz, e bercando com as mãos as cabeças dos véus que as escondiam. Aí está o portal que separa os caminhos da noite e do dia, encimado por um dintel e um umbral de pedra. O portal etéreo, fechado por enormes batentes, dos quais a justiça vingadora tem as chaves. A elas se dirigiram as jovens, com doces palavras, persuadindo-a habilmente a erguer para elas por um instante a barra do portal. E ele abriu-se, revelando um abismo iante, enquanto fazia girar, um atrás do outro, os estridentes gonzos de branco, fixados com pregos e cavilhas. Por aí, através do portal, as jovens guiaram com celeridade o carro e os corcéis. E a deusa acolheu-me de bom grado, mão na direita tomando, e com estas palavras se dirigiu. Ó jovem, acompanhante de aurigas imortais, tu que chegas até nós transportado pelos corcéis, salve. Não foi um mau destino que te induziu a viajar por este caminho, tão fora do trilho dos homens, mas o direito e a justiça. Terás, pois, de tudo aprender. O coração inabalável da realidade fidedigna e as crenças dos mortais em que não há confiança de nenhum. Mas também isso aprenderás. Como as aparências têm de aparentemente ser, passando todas através de tudo. Obrigado. Um, essa versão que está no Drive é um que está no handout, meu antigo, né? Sim. Tá. Então depois tem um texto do Tao Te Ching, né? Isso, sim. Eu não vou comentar sobre o Tao Te Ching aqui. Mas vamos lá. Tem duas ou três coisas que nos indicam que ele chegou aos limites do mundo aqui. Alguém se aventura a me dizer alguma coisa? Um, Podem aventurar também hipóteses no chat. Bom, ele descreve um portal que separa os caminhos da noite e do dia. Sim, isso é a Sentido primeira coisa. O mesmo local do pôr do sol, do nascer do sol, Isso no mesmo. horizonte. Horizonte. Ele está lá chegando no horizonte, onde dia e noite trocam de lugar. Parmênides é dito ser a primeira pessoa a ter dito que a Terra é uma esfera. Mas aqui ele está claramente ainda falando no mesmo, assim, com a mesma cosmovisão que Hesíodo um, ou Homero, que vê o mundo como chato
E daí lá no horizonte nasce o dia e se põe o dia, né? E se põe o sol, se põe o dia e daí tem noite, né? E dia e noite como duas entidades que ficam trocando de lugar. Na Teogonia também tem uma descrição assim sobre como eles têm o mesmo palácio, nenhum dos dois está ao mesmo tempo naquele palácio. Então, dessa maneira, ele chegou até lá, e isso também é indicado antes, possivelmente, quando ele diz: os corcéis que me transportam tanto quanto ânimo me impele, conduzem-me depois de me terem dirigido pelo caminho famoso da divindade, que leva o homem sabedor por todas as cidades. O que é o caminho famoso da divindade? Uma interpretação é que é o sol, é o caminho do sol. Por isso que ele está chegando até lá. Um, e, e por isso que ele é guiado pelas jovens filhas do Sol. Um, e daí, lá ele atravessa os limites dos mortais. Ele chega aonde nenhum mortal... aonde nenhum mortal chega, aonde todo mortal chega. De novo, alguém vê uma indicação disso? Sim, ele chega no lugar dos mortos. Como que a gente vê que ele chegou lá? No texto. Sim, mas no texto, me cita. Como que Deus o cumprimenta? Acompanhantes das aurigas mortais. Sim, um pouco mais. Não foi o mau destino que te induziu a viajar por este caminho, não fora do rio dos homens, mas o direito à justiça. Justo. Normalmente um mau destino levaria ele lá, à morte, né? Você chega lá morrendo. Mas ele chegou lá não morrendo, chegou lá vivo, né? E então aqui ele já tem algumas coisas, né? Ele já indica que ele chegou até o limite do oceano, né? Até o limite do mundo. Ele também transpôs esse outro horizonte que é a morte, né? Ele chegou lá. E Parmênides é conhecido pelo seu assim, e daí lá chegou essa. Ele encontra essa deusa, e essa deusa diz que vai ensiná-lo tanto a realidade quanto as crenças dos mortais, né? Sobre as crenças dos mortais, nós não vamos falar hoje. Ele tem algo que tem sido objeto de bastante pesquisa recentemente, mas a gente vai falar da parte mais clássica, que é sobre a realidade, sobre o ser, né? Ela apresenta ele famosamente um argumento de que sobre como deve ser o ser se a gente diz que ele é, né? É uma pergunta aqui, o que quer dizer ser, né? Estou repetindo essa palavra algumas vezes, mas é uma questão de muita interpretação. Mas vamos primeiro ler o fragmento 8. Mila, você está com o texto aí? Então é o texto que vem depois do Tao Te Ching. Esse dificultado. Sim, só falta agora. Que é sobre esses são muitos os sinais de que o ser é ingênuo e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, único, contínuo. Com efeito, que origem lhes investigarias? Como e onde se acrescentaria? Nem do não ser te deixarei falar, nem pensar, pois não é dizível nem pensável, visto que não é. E que necessidade o impeliria a nascer depois ou antes, começando do nada? E assim é necessário que seja de todo ou não.
nem a força da confiança consentirá que do não ser nasça algo ao pé do ser. Por isso, nem nascer, nem perecer permite a justiça, afrouxando as cadeias, mas sustenta-nos. Esta é a decisão acerca disso. É ou não é? Decidido está, então, como necessidade. Deixar uma das vias como impensável e inexprimível, pois não é via verdadeira, enquanto a outra é autêntica. Como poderia o ser perecer? Como poderia gerar-se? Pois, se era, não é, nem poderia vir a ser. E assim a Gênese se extingue e da destruição se não fala. Nem é divisível, visto ser todo homogêneo, nem num lado é mais que o impeça de ser contínuo, nem no outro menos, mas é todo cheio de ser, e por isso todo contínuo, pois o ser é com o ser. Além disso, é imóvel nas cadeias dos potentes laços, sem princípio nem fim, pois Gênese e destruição foram afastadas para longe, repelidas pela confiança verdadeira. O mesmo em si mesmo permanece e por si mesmo repousa, e assim firme em si fica, pois a potente necessidade tem nos limites dos laços que de todo lado o cercam. Portanto, não é justo que o ser seja incompleto, pois não é carente. Ao não ser, contudo, tudo lhe falta. O mesmo é o que há para pensar, e aquilo por causa de que há pensamento. Pois, sem o ser, a qual está comprometido, não acharás o pensar, pois não é e não será outra coisa além do ser, visto o destino, o ter amarrado para ser inteiro e imóvel. Acerca dele são todos os nomes que os mortais instituíram, confiando-se de que eram reais, gerar-se e destruir-se, ser e não ser, mudar de lugar e mudar a cor brilhante. Visto que tem um limite extremo, é completo por todos os lados, semelhante à massa de uma esfera bem rotunda, em equilíbrio do centro a toda parte, pois nem maior nem menor, aqui ou ali é forçoso que seja, pois nem é o não ser que o impeça de chegar até ao mesmo, nem é possível que o ser seja maior aqui, menor ali, visto ser todo inviolável, pois é igual por todo lado e fica igualmente nos limites. Nisso cessa o discurso fiável e o pensamento em torno da verdade. Depois disso, as humanas opiniões aprendem, escutando a ordem enganadora das minhas palavras. Estabeleceram duas formas que nomearam, das quais uma não deviam nomear, e nisso erraram. E separaram os contrários como corpos e postaram sinais, separados uns dos outros. Aqui é a chama do fogo etéreo, branda, muito leve, em tudo a mesma consigo, mas não a mesma com a outra, e a outra também em si, contrária, a noite sem luz, espessa e pesada. Essa ordem cósmica eu te declaro toda plausível, de modo que nenhum saber dos mortais te venha transviar. Obrigado. Então, vamos passar um tempo com esse texto. Já estamos novamente. Agora, vamos lá. Em que ele está querendo dizer com ser? Né? Uma interpretação de ser é simplesmente que algo é, né, nesse sentido intransitivo, que algo existe. Essa coisa. Né? Ela está. E dizer que algo existe não é dizer nada sobre o que é essa coisa. Né? Apenas que a ela, então, basicamente, né, o exemplo de Kant, ele dizia que existência não era algo que dizia, nos contava algo a respeito de uma coisa. Ele dizia que você responde o que é a coisa, sem fazer nenhuma referência a isso. E, por exemplo, você descreve o que são 100 reais, né? E daí a existência é algo que não diz respeito ao que é essa coisa, mas apenas se a gente tem ou não, né? Se há essa e há passagens aqui que parecem que ele está pensando em existência. Né? Então, especialmente, então aqui ele vai falar dessa coisa que só é, e ele vai argumentar que ela tem 4 sinais, né, 4 atributos,
que é ingênito, indestrutível, compacto, inabalável e sem fim. E esse primeiro argumento de ser ingênito, indestrutível, sem origem nem destruição, ele parece ser sobre existência. A ideia básica é expressa, por exemplo, quando ele diz como poderia o ser o que é perecer? Como poderia gerar-se? Pois se era, não é, nem poderia vir a ser. E assim a gênese se extingue e da destruição não se fala. Né? Se essa coisa a gente só pode falar que ela é, então a gente não pode falar que ela era. Porque falar que ela era é dizer que em algum momento ela não era, não existia. Então como que ela poderia vir a ser em algum momento? Ela sempre, para ela ser ela, precisa existir. É um pouco como. Tem uma certa semelhança com o argumento que eu apresentei na última aula de porque, de certa forma, a gente precisa já ter aquilo que a gente deseja. Porque se a gente não tivesse nem mesmo conhecimento, nem mesmo assim, algum indício de que do que seria essa coisa, a gente nem poderia começar a buscá-la. Então ele argumenta aqui que essa coisa tem que sempre existir. Um, é um, um momento, deixa eu só ver uma coisa. Um, tá. Então isso aqui é uma coisa que parece sugerir que é uma coisa um, existente e é curioso que antes ele diz não foi nem será, né? Então, ele está negando, parece, não só a ideia de que seja uma coisa que surge e desaparece no tempo, mas ele está negando a própria temporalidade dessa coisa. As coisas não têm nem passado nem futuro. Ela simplesmente é. Agora, eu gostaria de pular aqui e dizer que é uma coisa que simplesmente está presente, né? Que é uma presença plena. Mas a ideia de presença é um pouco mais rica que a um, que a de existência. Pois uma coisa pode existir e a gente não ter nenhum contato com ela, nenhum acesso a ela. Né? A presença parece sugerir que ela, de alguma maneira, está aí. Mas parece que tem outros momentos desse argumento que indicam que está pensando em ser como presença. Em particular, depois, quando ele está falando que essa coisa tem que ser completa. Né? Ele diz, pois a potente necessidade o tem nos limites dos laços, que de todo lado cercam. Portanto, não é justo que o ser seja incompleto, pois não é carente. Ao não ser, contudo, tudo lhe falta. O mesmo é o que há para pensar e aquilo por causa de que há pensamento. Pois sem o ser ao qual está prometido, não acharás o pensar. Pois, importante que ele tem um pois aqui, não é e não será outra coisa além do ser, visto o destino o ter amarrado para ser inteiro e imortal. Vamos começar com a ideia dele ser completo ou que algo lhe falta. De novo, a ideia que nada pode lhe faltar parece ser que se essa coisa estivesse incompleta, se devesse haver algo que deveria pertencer a ele, mas não pertence, essa coisa, então, não estaria aí, não existiria nele, né? E se esse é o caso, então a gente estaria dizendo que dessa coisa que a gente só pode dizer que ela não é, uma parte dela não é. Né? Então, por isso ele diz que ela não pode ser incompleta. Né? Temos que pensá-la como um todo completo. O... Agora, se você acha que essa coisa é simplesmente existência, você diz sim, é completo, porque não tem conteúdo. Ou a coisa existe ou não existe. Se existe, está completo. Né? Mas parece que tem algo mais rico que isso, quando ele introduz o pensar. Né?
Ahm, ele diz: sem o ser ao qual está prometido, não acharás o pensar. Isso pode, e antes disso, o mesmo é o que há para pensar, e aquilo por causa de que há pensamento. Isso pode estar querendo indicar apenas ahm, que toda vez que a gente pensa algo que é. Então, ele está dizendo alguma coisa que essa coisa que sempre é, que só é, puramente de alguma maneira, um objeto inevitável do pensamento. Né? A gente não pode deixar de pensar que algo é, e dessa maneira a gente não pode deixar de pensar essa coisa que puramente é. Porém, ele diz daí algo mais, né? Pois não é e não será outra coisa além do ser, visto o destino ter amarrado para ser inteiro e imóvel. Esse imóvel também quer dizer imutável. E a ideia é que ele não. um, de novo, se a gente pensa em algo que muda, a gente pensa em algo que que se torna uma coisa que agora ela não é. De novo, a gente introduziu um não ser. Mas o inteiro é esse completo, né? Que eu tinha mencionado duas traduções. E então ele está associando o fato de que o pensamento sempre pensa o ser, com o fato o, que o ser é completo. Isso me parece sugerir que ele está falando algo mais interessante simplesmente do que alguma coisa. Pensar é sempre pensar sobre alguma coisa. Parece que ele está dizendo alguma coisa do tipo um, o ser não pode, tem que ser completo no sentido de que ele tem que incluir tudo, né? Até mesmo esse pensamento que está correndo agora, enquanto você faz esse argumento. Então, isso também tem que pertencer ao ser. E dessa maneira, esse ser não é simplesmente existir, vamos dizer, em algum lugar, de alguma maneira, possivelmente sem nenhuma relação conosco. Não. Esse ser é ser presente, ser pleno, né? Plenamente presente. O, um, E isso então seria, vamos dizer, uma análise desse atributo divino de sempre ser, né? Então, Parmênides teria recebido esse argumento da Deus, né? Você pode tomar isso como relato de uma experiência mística, você pode tomar isso como uma construção retórica. Para mim, nesse momento, isso não importa. Um, é apenas que ele, a importância disso é que ele fortalece a ideia que ele está analisando esse atributo divino, que aqui é traduzido como sempre vivo. É uma coisa contínua. Isso é o mesmo sempre ser do qual ele está falando aqui, ou só ser. Um, então, e esse argumento de que se algo é, então ele vai ser imutável, completo, ele inteiramente presente e inteiramente presente ao pensamento, é como Platão, então, distinguirá as formas, né, das coisas perceptíveis. As coisas perceptíveis, elas parecem mudar, elas parecem vir a ser e deixar de ser, elas não correspondem a essa ideia estrita de o que é, de atribuir ser ou presença às coisas. Uma coisa que frequentemente as pessoas perguntam sobre essa passagem é que tem várias figuras míticas aqui, né? Especialmente a necessidade, o destino, né? Que parecem ser como ter algum papel aqui. A potente necessidade o tem nos limites dos laços. O destino o amarrou para ser inteiro e imóvel. Por isso, nem nascer nem perecer permite a justiça afrouxando as cadeias, mas sustém-as. Só para não os deixar sem guiamento com esses aspectos, um jeito é de ver isso apenas como metáforas, imagens, personificações da própria necessidade lógica, né? Uma vez que você diz que essa coisa é, daí seria uma contradição você dizer que não é. Então, você diz que o destino ou a justiça impede que ele não seja.
Isso, então, é um jeito. Outro jeito é vê-las, de fato, como figuras míticas, e está indicando que essa coisa que o pensamento conhece e que seria uma coisa que é uma presença plena, algo que está aí para ser conhecido inteiramente, ele depende de algumas divindades anteriores a ele, né? Que ele só designa com esses nomes, um, com esses nomes de justiça, destino e necessidade. Então, seria uma coisa apontando para a ideia que aquilo que é plenamente presente depende de algo anterior. Eu falei, foi na aula passada, na aula retrasada, que eu apresentei essa ideia de que há algo além do pensável em Platão. Platão tem essa ideia na República de que o bem, né, a ideia do bem está além das formas. Então, as formas seria aquilo que cada coisa é na medida em que é conhecido pelo pensamento. E como eu expliquei, a essência de cada coisa é aquela coisa de um modo perfeito. Para você também dizer o que um gato é, você não toma um gato que está morto, ou doente, ou infeliz. Você toma um gato na plenitude de sua felinidade, né? E, então, as formas conhecidas pelo pensamento são todas perfeitas. Porém, isso mostra que elas todas dependem de algo em comum, que é essa própria noção de um valor, de o que é ser uma norma, já que todas são normas. Então, em Platão, e você pode ver, se formos tomar essas figuras da justiça e da necessidade como algo além do ser em Parmênides, então a gente pode tomá-las como algo que um, Platão vai desenvolver com sua ideia do bem. Um, porém, esse desenvolvimento da ideia do que quer dizer sempre ser, ou sempre ser vivo, esse atributo divino, ele torna ainda mais confuso o que quer dizer que os deuses nascem, né? Porque se já era confuso dizer em que sentido eles nascem, por causa desses loops temporais que temos em Hesíodo, agora ele argumenta que essas coisas não, o que sempre é, nem pode mudar, né? Então, isso é particularmente estranho. E também você vê que aqui ele é só, ele nega qualquer distinção dentro desse ser. Ele diz que nem é divisível, visto ser todo homogêneo. Nem num lado é mais que o impeça de ser contínuo, nem outro menos, mas é todo cheio do que é, né? Cheio de si. Aí parece a ideia que se você tivesse duas coisas que são, você diz que cada uma é plenamente, se você fosse distingui-las de alguma maneira que elas não seriam homogêneas, você teria que dizer que tem algo que está em um que não está em outro. Ou seja, tem uma presença em um e uma ausência em outro. Mas essa coisa é aquilo que é presente, tudo que a gente sabe sobre ele. Então, não pode ser que as coisas não sejam homogêneas. E isso daí cria um contraste muito grande com a realidade perceptível, em que as coisas não são homogêneas, né? Tem uma grande diversidade. Isso, então, é um problema não só para interpretarmos a vida dos deuses, mas até mesmo para interpretar a nossa realidade, pois não pensamos sobre ela, não pensamos sobre essa realidade heterogênea, e dessa maneira temos uma questão aqui sobre o que é do que ele está falando. Daí tem interpretações, por exemplo, que Parmênides negava que houvesse alguma coisa como natureza, né? Por isso, Aristóteles, na física, ele começa argumentando contra Parmênides e outros filósofos que seguiram depois dele, porque eles dizem que essas pessoas negam que haja ciência física. Eles dizem que só tem uma coisa. Então, antes da gente começar a fazer física, eu vou fazer isso. Eu vou argumentar contra eles. E então Parmênides
tem esse elegante argumento e ele tem também, ele parece indicar que não estamos restritos que não estamos restritos a estar aquém dos deuses, né? Em mais de um jeito, né? Por um lado, retoricamente, poeticamente, ele diz que ele chegou, né, do outro lado da morte, né? Então, essa grande divisão entre nós e os deuses, que é a morte, ele de alguma maneira supera. Mas, pelo próprio argumento dele também, na medida em que ele pensa o que sempre é, esse mesmo pensamento faz parte do que sempre é, né? Então, o que sempre é, o que sempre vive, não é algo lá, mas na medida que a gente pensa o divino, a gente está participando do divino. Essas ideias vão ser, então, desenvolvidas no Fedro. Antes da gente partir para lá, por favor, perguntas, curiosidades, comentários. Sim, Leonardo. Sim, dá um pouco não atrás. Tudo bem. Tipo assim, quando o Protágoras diz que o homem é amigo de todas as coisas, certo? Uhum. E aí acho que Platão vai lá e diz que não, para os deuses, né? Yeah. Mas os deuses, pelo que a gente vê nos mitos, eles são tão perfeitos quanto a gente, né? Uhum. Então seria, tipo, basicamente a mesma coisa. Sim. E juntando com o que você falou, tipo assim, de eles serem os melhores, né? Uhum. Mas nos mitos a gente vê vários relatos de deuses, tipo, inveja, imperfeito, infeliz, tipo, Poseidon, né? Que, Sim. tipo, tem inveja de Zeus. Sim. O Hefesto, seu trabalho, Sim. essa forma. Hermes, que é um 5 pontos, né? Que, tipo, Sol, música com as almas, o mundo do Arcos, enfim. Acho que essa é a... Então, a gente vai ver logo no Fedro um material sobre isso. Mas, então, essa coisa que Deus é a medida de todas as coisas e não o ser humano, isso está nas leis. E também, e a ideia basicamente aí é que, bem, os mitos não devem ser levados literalmente ou devem ser vistos como ele disse naquela passagem da República, elas são mentiras feias a respeito dos deuses. A gente sempre vai mentir a respeito dos deuses, em parte porque a gente não consegue captar eles na nossa língua. Não, porém, isso você pode, quando Platão diz isso, pode ser que ele já pense que coisas divinas devem ser como as formas, devem ser imutáveis e tal. Mas pode ser simplesmente alguma coisa sobre o caráter sublime dos deuses, alguma coisa assim. Porém, ele diz, os mitos, eles são, então, mentira é inevitável, mas eles não são nem mentiras belas, né? Embora esse belo, quando ele explica o que ele quer dizer belo, ele diz não é uma representação fiel do conteúdo, né? Então, esse belo é mais do que não são mentiras bem feitas, né? Como em grego, né, em grego de Platão, se diz, você falou bem, dizendo, você falou belamente. Então, acho que esse belo aí é mais no sentido de bem executado, bem sucedido. E por quê? Porque eles contam essas coisas, de que eles têm esses vícios e tal. Então, ele está pressupondo, ele diz que o Deus é medida de todas as coisas, está pressupondo alguma, vamos dizer, alegorização, ou pelo menos limpeza dos mitos, né? Ele não está pensando na figura mítica deles. Justamente, ele toma como pressuposto essa ideia de que os deuses são os melhores, né? Que o seu público compartilha com eles. Ele diz, bem, então você não pode acreditar nisso que o Homero e o Ozido dizem, né? Essa ideia. Eles têm uma contradição aí, que essas histórias não podem ser levadas literalmente, e certamente na cidade ideal não devem ser ensinadas às crianças. É possível que tenha um significado alegórico, um significado secreto, porém, isso só é acessível a pessoas que já estão formadas, e por isso crianças não devem ficar ouvindo isso.
O... Foi? Falar em silêncio, né? Aquela... Sim, tem, Um cantinho em silêncio. você tem que refletir em silêncio e apenas depois de sacrificar algo maior que um leitão. É. Mas vamos ter mais conteúdo a esse respeito agora na passagem do Fedro. Mais alguma coisa? Não. Vamos começar a ler então o Fedro, né? Então, isso deve começar com não é genuíno discurso. 243 é. Um, um, como eu expliquei, isso aqui um, enquanto as pessoas encontram o lugar, vamos. 243 Obrigada. A tradução pode estar um pouco diferente. Não é porque tá só o E. Aí Ah. tá 244A. Eu falei, não, Ah. ali. É que eu tava Ah, falar. tá. Tá diferente. Então, isso aqui é o discurso de Sócrates, a chamada Palinódia. Então, já ouvimos o primeiro discurso, que foi o discurso sobre por que você deve se entregar a um amante que não te ama, que não está apaixonado por você. Daí Sócrates diz, não, isso é terrível discurso. Daí dá um discurso de que porque assim foi mal feito esse discurso, dá um discurso com o mesmo teor, dizendo que pessoas que estão apaixonadas estão doentes e são loucas e por isso você não deve se entregar a elas. Mas agora ele se deu conta de que ele fez um grande erro, porque ele falou mal de Eros, da paixão, então ele vai fazer uma coisa, um discurso em defesa da paixão, né? Tiago, você quer começar a ler? Pode chegar a ler até quando ele fala do poeta que fala sem a loucura das musas. 243 né? 243, 43, Tá, então. Oh. Eu não sei se eu vou antes aqui. Não. Começa assim, fica certo de que ele fará o mesmo, isso mesmo, ou mais para cima? Porque... Mais para baixo. Mais para baixo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é essa tradução. 44A. Fica, pois, sabendo. Fica, pois, sabendo. É até onde? Até 245. Tá. Sócrates, né? 22, né? Fica, pois, sabendo, belo menino, o discurso anterior era da autoria de Fedro, filho de Pítocles, um homem vão, natural de Mirina, a cidade da Mirra e da Volúpia, ao passo que o que eu passarei a recitar agora é o de Estesícoro, filho de Eufemo, o piedoso, natural de Rímera, a cidade dos Anelos. Terá de ser vazado nos seguintes termos. Foi mentira quanto eu disse que tendo o jovem, um apaixonado, é preferível entregar-se a quem não lhe dedica amor por delirar o primeiro e ser o outro equilibrado. Se fosse admissível, sem restrição de qualquer espécie, que o delírio é um mal, seria muito justa, semelhante assertiva. Porém, a verdade é que os maiores bens nos vêm do delírio, que é, sem a menor dúvida, uma dádiva dos deuses. A profetisa de Delfos e as sacerdotisas de Dodona, em seus delírios, prestaram inestimáveis serviços a Hélade, tanto nos negócios públicos como nos particulares, ao passo que, em perfeito juízo, pouco fizeram ou mesmo nada. Se mencionássemos a Sibila e todos os que, por inspiração divina, com suas predições, endireitaram a vida de tanta gente, alongaríamos sem necessidade o discurso com coisas muito conhecidas. Mas há um testemunho digno de menção. Os antigos, que deram nome a tudo, não acharam que delírio fosse qualquer coisa feia ou desonroso. De outro modo, não teriam entrelaçado esse nome com a mais nobre das artes, a que permite predizer o futuro, com denominá-la maniquemania.
foi por a considerarem algo belo, sempre que se manifesta por dispensação divina que a designaram desse modo. Porém, os modernos, por carecerem do sentimento do belo, intercalaram um T com o que ficou chamada mantique, a arte divinatória ou mântica. Outro exemplo, os indivíduos sensatos procuram conhecer o futuro pelo estudo do voo dos pássaros e de sinais congêneres. E, uma vez que essa arte, com a ajuda da reflexão, se esforça em dotar o pensamento humano, oíses, de inteligência, nous, informação, história, foi essa arte a princípio denominada oionohistorique, istique, e modernamente oionistique, a arte dos augúrios, graças à introdução de ômega enfático. E quanto à arte da adivinhação, ultrapassa em perfeição a dignidade dos augúrios, tanto com relação aos nomes e aos respectivos objetos, na mesma escala, segundo o testemunho dos antigos. A nobreza ultrapassa o delírio, a ponderação, um dom divino versus um talento puramente humano. Sempre que, em vingança de antigas ofensas, certas famílias eram visitadas, não se sabe como, por doenças e desgraças terríveis, o delírio se manifestava em pessoas para isso predestinadas, as quais, com profecias, apontavam a salvação sob a forma de preces e cerimônias propiciatórias. Assim, graças à intervenção das purificações e das expiações, o delírio preservou seus participantes de calamidades presentes e futuras, com o ensinar ao homem verdadeiramente inspirado e possuído a maneira de libertar-se dos males do momento. A terceira, foi, né? Agora a A terceira. terceira manifestação da possessão do delírio provém das musas, quando se apodera de uma alma delicada e, sem mácula, desperta, deixa delirante e lhe inspira odes e outras modalidades de poesia que, celebrando os numerosos feitos dos antepassados, servem de educar seus descendentes. Mas, quem se apresenta às portas da poesia sem estar atacado com o delírio das musas, convencido de que apenas com o auxílio da técnica chegará a ser poeta de valor, revela-se, só por isso, de natureza espúria, vindo a eclipsar-se sua poesia, a do indivíduo equilibrado, pela do poeta tomado do delírio. Obrigado. Então, isso é, assim, começo de uma famosa passagem. Você vê que ele defende aqui muito mais do que só a paixão amorosa, né? Ele, antes de defender a paixão amorosa, ele vai mostrar que há outros tipos de delírio, outros tipos de loucura que são bons, que são melhores do que estar em perfeito juízo ou em bom senso, dependendo da sua tradução. E ele ele lista aqui três, né? A mântica, né? A purificatória, a arte divinatória, a purificação e a loucura das musas, né? Que é e ele diz que ninguém, né, aquele que se apresentar por sua vez às portas da poesia sem a loucura das musas não chegará a ter, né? E que ele sempre para algo pior. E de fato, Hesíodo e Homero começam seus poemas invocando as musas. Toda vez, por exemplo, que Homero vai fazer um grande feito de memória, por exemplo, listar as naus, né? Tipo, aquele catálogo de naus enorme, ele chama as musas. Ele vai fazer algo difícil agora para um ser humano fazer. O poema do Parmênides também está nesse registro? Então, sim, é por isso que ele tem esse primeiro fragmento, que dele sendo levada para Deus e a deusa falando para ele. É uma loucura. É uma loucura. Vamos ver que o poema de Parmênides parece ter exatamente o que Platão tem em mente quando ele escreve. E isso começa a nos dar outra maneira de interpretar os poemas e também os casos obscenos dos deuses, os deuses com inveja, os deuses comportando mal, do que simplesmente rejeitá-los. Porque aqui ele diz que para você bem representar os deuses, você precisa de algo que nós vemos como ruim, né? Você precisa estar, de certa maneira, louco. Você não pode ser uma pessoa completamente regrada e racional para você falar dos deuses corretamente. Você precisa ser algo um pouco abaixo da razão, né? Então, aquilo que está acima da razão é representado pelas pessoas que estão de alguma maneira abaixo dela. Então, isso
introduz um novo jeito de você poder, vamos dizer, simbolizar as coisas. Você não precisa apenas simbolizá-las, vamos dizer, com algo que é parecido com elas, né? Você pode simbolizá-las com algo que, de alguma maneira, é o contrário delas, né? Os deuses são a medida de todas as coisas, mas para bem falar dos deuses, você vai precisar perder um pouco a sua medida, né? Vai precisar perder um pouco a sua. Ahm, Só algumas coisas. Mania, né? Então, uma coisa que talvez tenha, não é tão clara na tradução, que ele está fazendo uma brincadeira de novo etimológica da palavra mantique, que é a palavra para arte divinatória. Ele está dizendo que ela deriva, na realidade, de mania, de loucura, né? O Cícero, ele tem um diálogo, né, sobre um texto sobre a adivinhação, né? E ele cita isso, ele diz: veja como a língua latina é superior à língua grega, porque eles dão nome à adivinhação a partir de algo ruim, que é a mania, que é a loucura. Mas nós damos nome à adivinhação a partir do divino, né? Algo bom. E é um texto interessante em que ele critica a astrologia e outras coisas. Um, e, claro, bem, era algo bem, a adivinhação era algo bem central em quase toda a cultura antiga. Mas eu não quero me perder com mais disso. E aqui tem um exemplo que o Platão traz, ele contrasta aqui. Por um lado, você vai a uma sibila, a uma profetisa, e ela diz algo perplexo e tem um exegeta lá para te ajudar a entender o que a profetisa diz. Ele contrasta isso com os experts, né? Os experts, eles estudam o voo dos pássaros, né? Eles veem o voo dos pássaros e eles, a partir de vendo como eles voam, eles demarcam certo área no espaço, né? E daí como os pássaros passam por aquela área e a direção que vão, eles fazem predições, né? Um, Esse ato de separar uma área do mundo, que isso aqui eu vou considerar para minha previsão sobre o voo dos pássaros, você separa, em latim, você separa o templo. E o que você faz é contemplar, né? Então, a metáfora de contemplar é isso, que vem da arte dos álbuns. Um, então ele menciona, mas isso, profetiza é apenas um jeito de você um, ter uma loucura divina. Ele também menciona o caso das doenças que recaem sobre famílias, né? Então isso é muito comum também na antiguidade grega. A cidade tem uma praga, a cidade tá faltando comida, tá faltando chuva, ou um infortúnio depois do outro acontece. Os deuses devem estar insatisfeitos conosco. Então você vai para o oráculo e você pergunta para o oráculo o que aconteceu. E daí o oráculo diz: olha, de fato, tal Deus está insatisfeito com vocês, vocês precisam construir tal altar, vocês precisam fazer tais sacrifícios, e daí as coisas se retificarão, né? Porque na realidade vocês não têm consciência disso, mas vocês estão vivendo com o miasma, com a poluição, né? Com a falta herdada de algum ancestral, de alguma coisa que a cidade fez. Pode ter sido várias gerações atrás, mas que isso agora está sendo caindo na cabeça de vocês. Isso era também um tema muito importante na antiguidade. O Plutarco tem um fantástico texto sobre isso, chamado Sobre a Vingança Tardia dos Deuses. E também tema comum nas tragédias. E, por fim, a loucura das musas, da qual a gente está falando. Vamos continuar, então. Para a próxima pessoa, para ler. Desculpe seu nome. Mariana. Mariana, você quer ler a partir do o próximo parágrafo? Leia o próximo parágrafo. Uhum. Alma toda é imortal. Não, peraí. O 23. parágrafo anterior. Parágrafo anterior. Tudo isso, Hum. e muito mais ainda, eu poderia citar os bons efeitos do delírio inspirado pelos deuses. Não há motivo, pois, de nos
arrecearmos dele, nem de nos perturbarmos com a doutrina segundo a qual o amigo ponderado deve ser preferido ao apaixonado e delirante. Antes do mais, para alcançar em todo o ponto a palma da vitória, seria preciso provar que o amor não é enviado pelos deuses para o bem dos amantes e dos amados. De nossa parte, só nos cumpre demonstrar a tese oposta, a saber, que essa espécie de delírio nos foi dada pelos deuses para nossa maior felicidade. É certo que tal demonstração não agradará aos espíritos fortes, esses homens terríveis, mas para os sábios será bastante convincente. O ponto está, inicialmente, em alcançar a verdade a respeito da natureza da alma, assim divina como humana, pela observação de seus atos e afecções. O começo da demonstração é como segue. A alma toda é imortal, pois o que move a si mesmo é imortal. Porém, o que movimenta outra coisa, ou é movido por outra coisa, deixa de viver quando cessa o movimento. Somente o ser que a si mesmo se movimenta, pelo fato de nunca abandonar-se, é que não para de mover-se, como é fonte e princípio de movimento para tudo o que recebe movimento do de fora. Só o princípio não é gerado, muito ao revés disso. Dele, necessariamente, é o que se origina tudo o que nasce, ao passo que ele mesmo não provém de nada, porque, se originasse de alguma coisa, não seria princípio. Ora, uma vez que nunca nasceu, terá também de ser indestrutível, pois se o princípio viesse a perecer, nem ele poderia renascer de alguma coisa, nem nada teria nascimento nele. A ser verdade que tudo terá de provir de algum princípio. Surge daí ser princípio de movimento o que se movimenta a si mesmo, donde se colhe que ele não pode começar a existir nem vir a destruir-se, sob pena de cair e parar todo o céu e toda a geração, que nunca mais encontrariam outra fonte de vida e de movimento. Demonstrada assim a imortalidade do que se movimenta por si mesmo, não terá de envergonhar-se quem afirmar que nisso consiste a essência e a própria ideia da alma. Todo corpo que recebe de fora o movimento é inanimado, sendo, pelo contrário, animado o que tira de si mesmo, de dentro, o movimento, pois nisso precisamente consiste a natureza da alma. Ora, se as coisas se passam realmente desse modo, se a alma é o que a si mesmo se movimenta, necessariamente a alma não pode ser gerada e é imortal. Obrigado. Ok. Então, ele então quer mostrar que o amor, a paixão erótica é um desses dons divinos. E ele começa com um discurso a respeito da alma, de que é a alma. E aqui realmente é uma passagem que, se você está pensando que alma é o âmago íntimo do ser humano, individual, isso não faz o menor sentido. Porque ele está falando aqui da alma como uma espécie de princípio cósmico. Sem algo que muda a si mesmo, sem algo que movimenta a si mesmo, daí, como ele diz, todo o universo e toda a geração parariam ou colapsariam juntos e nunca mais haveria de onde ser movidos. É algo que é preciso para você explicar por que coisas se mexem, porque tem coisas vivas. Não é sobre personalidade ou bondade ou nada interior nossa salvação, nada disso. Uma coisa que é importante ter em mente é que quando ele fala da alma se mexer ou se mover, é uma ideia que ele pode, quer dizer, se mudar de forma geral, né? Então, eu estava pensando também, por exemplo, de você pensar uma coisa, depois pensar outra, de se entristecer, de ficar com raiva, de se lembrar, todas as coisas que acontecem na nossa mente. O, e a, ele entende, então, a alma como aquilo que move a si mesmo e que muda a si mesmo, ao contrário de outras coisas que precisam de outra coisa para mudarem, né? Então, esse livro, se eu não mexer esse livro, ele não, ele fica parado, né? E da mesma forma,
as coisas, se não houver nada que esfrie essa sala, ela não vai ficar mais fria. Né? Espero amanhã tentar resolver o problema do ar-condicionado. Agora, então, todos os corpos inanimados eles só são mudados por outra coisa que muda, né? E eles também eles transmitem a mudança. Eles foram outra coisa, elas muda e daí eles transmitem, têm efeitos em outras coisas. E essa cadeia de mudanças, ela ela precisa terminar ou começar, né? Depende de como se vê, em algo que muda a si mesmo. Você poderia pensar, não, não, mas espera aí, essa cadeia de mudança pode ir para sempre, né? Eu posso imaginar que sempre há outro corpo mudando que está causando a próxima coisa para mudar. Mas isso são problemas que foram levantados com esse tipo de argumento posterior. Mas a questão é que, se sempre há outro corpo que está mudando, então você tem um novo fato a explicar. Por que que essa cadeia não quebra? Por que que essa cadeia necessariamente é contínua? E isso, então, você está dizendo que, de alguma maneira, é necessário que haja mudança. Porém, cada um desses corpos só muda porque outra coisa o fez mudar. Por si mesmo, ele não tem uma explicação de por que ele muda. Se você postula que é necessário que haja mudança, então você precisa que haja algo ao qual a mudança é intrínseco. E é justamente disso que ele está falando com a alma como aquilo que muda a si mesmo. É algo para o qual é necessário, é intrínseco que ele mude. Por isso que eu Justamente, essa é a origem das ideias de algo ser causa de si mesmo na história da filosofia. Isso também tem a ver justamente com Claro, tem uma antecipação, vamos dizer, poética, nesses loops temporais que eu mencionei em Exílio. Tem coisa que parece ser causa de si mesmo. Zeus, o decreto de Zeus determina o comportamento de Crono, que faz com que Zeus se rebele contra Crono e seja Zeus. Né? Então, esse tipo de loop, né? Certas pessoas dizem, tá vendo? Até mesmo Homero, Homero o Hesíodo falham e tem um problema no texto, mas podemos também tomar o texto e dizer, não, olha, eles estavam já antecipando essa ideia filosófica de causa sui. E no e-mail recente, essa ideia de ser causa de si mesmo não é algo que a gente vai entrar tanto aqui, mas eu mandei para vocês um link para um vídeo em que eu expliquei essa ideia um pouco. No último, sim, depois foi no último e-mail que eu mandei. Agora, então, essa é a ideia que ele tem de o que é uma alma. E essa alma, então, vai ser comum para deuses e seres humanos, e ele argumenta também que ela tem que ser algo que sempre existe, né? Que é algo imortal. Né? Porque, justamente, como ela muda a si mesma, e ela é a origem da mudança, não é possível conceber um começo dessa mudança, nem mesmo um fim. Porém, essa ideia de que tem uma noção comum de vida para nós e os deuses, isso já reflete algo de Parmênides, né? Reflete aquilo que ele diz, que ele mostra que, de alguma maneira, nós, pelo pensamento, nós participamos da vida divina. Então, essa divisão entre os deuses e os mortais é um pouco relativizada quando a gente introduz, os argumentos de Parmênides, e ainda mais quando a gente introduz uma noção de alma imortal, que não era uma noção comum na Grécia. Tá? Tinha algumas pessoas que pensavam assim antes de Platão, mas Platão é o primeiro a realmente sistematizar essa ideia. Né? E de que então a nossa vida não é uma vida que não é simplesmente algo que começa e acaba com o nosso nascimento e morte. É, na realidade, uma fonte constante de mudança que agora está produzindo essas mudanças no nosso corpo. Mas ela vai continuar e ela tem um passado do qual a gente nem tem consciência anterior a isso. A gente está chegando perto do final, então eu vou simplesmente ler eu mesmo um pouco, para termos um pouco de fluidez. E daí diz, e acerca da imortalidade da alma já basta.
Mas acerca da ideia de alma, é preciso acrescentar o seguinte: isso é uma passagem que já lemos 2 vezes, mas vou voltar. Dizer que espécie de coisa seria de todo e em tudo uma narração longa e divina, mas para o que parece ser a outra humana e menor, para o que parece ser. Falemos então desse modo. A alma se parece, por certo, a uma potência que une naturalmente uma biga e um auriga alados. Dos deuses, no entanto, os cavalos e aurigas são todos bons e de boa origem, enquanto dos outros são uma mistura. Porém, no nosso caso, primeiro, aquilo de que o condutor tem as rédeas é uma parelha, e ainda um dos cavalos é belo e bom, e de uma origem tal e qual, mas o outro é o oposto, e também de origem oposta. É inevitável, então, que seja difícil e penosa a ação do auriga no que concerne a nós. Agora é preciso tentar dizer, então, o que faz um vivente ser chamado de mortal ou imortal. Toda alma cuida de tudo que é inanimado e atravessa todo o céu, nascendo ora em uma forma, ora em outra. Quando é perfeita e alada, viaja então pelo alto e administra o universo inteiro. Mas ao perder as asas, é elevada até que se apodere de algo sólido do qual faz morada. Quando ocupa um corpo terreno, que graças à potência dela parece mover a si mesmo, o conjunto, alma e corpo unidos, é chamada de vivente e recebe o nome de mortal. Quanto ao de imortal, por sua vez, não se pode dar uma razão por qualquer argumento, mas mesmo sem ter visto e sem conceber o suficiente, forjamos uma imagem do Deus, uma espécie de vivente imortal, dotado de alma e dotado de corpo, ambos naturalmente unidos por tempo e terra. Então, aqui temos, primeiro, a gente tem a imagem da alma como um cocheiro com corcéis, que vem direto do Parmênides. E a distinção entre os viventes mortais e os imortais é que nossas almas são mortais, nós somos viventes mortais, porque nossas almas estão ligadas a um corpo mortal aqui embaixo, na Terra. E esse corpo vai morrer e ela vai daí assumir outra forma, vai dar vida a outro ser vivo. Então tem uma transmigração das almas. Enquanto os deuses, eles sempre estão nos céus se movimentando lá, né? E eles não se unem a corpos mortais. Isso, então, fica a diferença entre ah, entre os mortais e os imortais, segundo o Febre. E a semelhança com o Parmênides não termina aí, no fato que são que a alma é um cocheiro. Porque na sequência do texto, que eu deixo para vocês lerem depois em casa, Platão descreve que, periodicamente, quando estamos lá no céu, nós estamos seguindo os deuses. Cada deus tem atrás dele todo um cotejo de espíritos e almas que seguem ele. Mas aí, periodicamente, eles sobem para o topo do céu e saem para o lado convexo do céu. E lá eles contemplam a realidade verdadeira. E isso é o alimento dos deuses. E também o alimento para as almas que as mantêm imortais. Porém, os deuses saem de todo o corpo e se ficam como se fossem em pé, fora do céu. Quando nós, com dificuldade, só conseguimos esticar a cabeça para fora e olhar. E daí nós descemos, e isso é o que garante nossa racionalidade e garante que nós possamos fazer filosofia, porque uma vez vimos a realidade verdadeira. E quando a gente se apaixona por alguém, é porque ele nos lembra, ele também perseguiu o mesmo Deus lá no céu, e a gente se lembra daquele momento em que estávamos com os deuses e vimos a realidade verdadeira, e isso nos deixa loucos. Agora, isso é, de novo, o movimento, não é apenas que é um cocheiro com corcéis, é o mesmo movimento que Parmênides faz. Só que Parmênides fazia isso no mundo chato. Então ele chega lá no horizonte, onde noite e dia trocam de lugar. O Platão está falando de mundo esférico, então ele chega até o topo do céu, porque é o movimento do céu inteiro, né, que gira o Sol e todas as estrelas em torno da Terra e produz noite e dia. Então, para você ir para o portal da noite e de dia, você chega até o fim do céu, né? E lá ele vê, do lado de fora do céu, o que ele vê? Ele vê uma realidade que é descrita exatamente como Parmênides descreve, como inteiramente imutável, etc., etc., verdadeiramente conhecido. Então, isso
de fato, o Parmênides deve ter sido pelo jeito que esse texto é escrito, é um exemplo de loucura divina, né? E isso, então, mas esse relato é importante para a gente entender como Platão, tendo uma concepção de alma imortal, ele ainda tem uma distinção entre deuses imortais, e também o relato do mito e da inspiração poética aqui serve para explicar como platonicamente podemos ver no mito como o de Aristófanes, talvez alguma verdade, embora lá tenhamos deuses invejosos, deuses se comportando mal, né? Quem quiser ler mais sobre essa ideia de inspiração poética, tem no Drive também o diálogo Ion, né, que é um diálogo curtinho, que também tem outra teoria de inspiração poética, mas que casa muito bem com essa, ele compara o poeta com alguém, com uma pedra magnetizada. Quando uma pedra é magnetizada, ela tem a capacidade de transmitir essa propriedade magnética para outras pedras, né? E da mesma forma, o poeta é inspirado, e daí ele consegue transmitir a sua inspiração, o magnetismo exercido pelo Deus nele, a outras pessoas, né? E daí as paralelos com a paixão erótica e magnéticas se deixam tirar. É isso, amanhã a gente fala sobre culto aos deuses. Tá bom? Obrigado. Eu vejo, vamos lá. Sim. Obrigado. Eu sou o Kevin, eu mando para Ah, o Kevin, eu sou o Kevin, sim. Tudo bem. Mas eu- Você conseguiu. Eu participei na terça, online, segunda e quarta eu vi. Tá bom. Ótimo. Bem olhando certinho, que semana Ótimo. passada foi. Me programei mal. Tudo bem.